Em pronunciamento no plenário do Senado Federal, o senador astronauta Marcos Pontes retrucou o discurso proferido por Lula na Assembleia Geral da ONU e alfinetou o petista ao assestar os elementos deletérios dos governos de esquerda no Brasil, rememorando ações reprováveis de Lula no cenário internacional e o apoio das agendas esquerdistas a valores que depreciam a família. O mandatário apontou os danos causados ao Brasil por esquemas de corrupção, descontrole dos gastos públicos, falsas narrativas e manipulações. Em resposta à declaração de que o Brasil está de volta, o parlamentar retorquiu: nós não queremos, por exemplo, que o Brasil esteja de volta à inflação, que esteja de volta à corrupção, que esteja de volta com o toma lá da cá, que esteja de volta com a mentira e com tantas coisas ruins a que nós já assistimos neste país durante tanto tempo. Dessa forma, o congressista prosseguiu: para quem já tem cabelos brancos como eu, que já viveu muita coisa aqui no nosso país, que já pôde assistir a coisas boas, mas que pôde assistir a muitas coisas ruins, valores bons, mantidos, principalmente por aquelas pessoas que trabalham e que defendem o interesse da comunidade, que defendem a sua família. Esses valores de família são um bom ponto de referência se a gente pensar em estar de volta a esses valores. Agora, se o ponto de referência for o crime, se for trazer valores que comprometem a família, não é bom estar de volta como tudo. Ademais, o senador astronauta Marcos Pontes prosseguiu: e quando a gente fala de mentira ou narrativa, entre aspas, que também, entre aspas, talvez seja a maneira politicamente correta de falar fake news, as narrativas é um nome bonito para dizer mentiras. É muito ruim a gente pensar que o Brasil está de volta a esse tipo de coisa. Neste contexto, o parlamentar mencionou uma frase do pastor e ativista político norte-americano Martin Luther King. Uma coisa com a qual eu gostaria de terminar, só para lembrar, é uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte, que é muito aplicável neste tempo aqui: a escuridão não expulsa a escuridão, só a luz pode expulsar a escuridão. O ódio não expulsa o ódio, só o amor verdadeiro e não a narrativa pode expulsar o ódio. Dessa maneira, o senador concluiu: para complementar, a gente diz que a mentira não pode expulsar a mentira, só a verdade pode expulsar a mentira. Portanto, é isto que nós estamos fazendo aqui, tentando expulsar a mentira com a verdade. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal.
Há mais de 26 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos aqueles que nos assistem pela TV Senado, pelas redes também, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o senador Exalci pelo seu pronunciamento. Excelente, é importante que nós saibamos a verdade com relação ao 8 de janeiro. E essa CPMI tem a responsabilidade perante a nação brasileira de cumprir essa função. E também parabenizar nosso senador Mauro Carvalho pelos dados que apresentou do Mato Grosso, que nós podemos facilmente confirmar indo ao Mato Grosso, conhecendo, né, aquele estado e vendo tudo que tem sido feito realmente com fatos, né, nos últimos tempos. Mas eu também fico preocupado quando eu ouço algumas expressões, como, por exemplo, o Brasil está de volta. Eu acho estranha essa expressão, né? Eu vou colocar aqui do ponto de vista lógico, né? Eu sou engenheiro, eu gosto de trabalhar com lógica. Quando a gente ouve o Brasil está de volta, isso é um tanto preocupante, né? Se a gente pensar nessa frase. Primeiro, porque ela depende de algumas referências. Depende, primeiro, aonde estava o Brasil. Já que ele está de volta, ele estava em algum lugar, né? Ele estava em algum ponto, em algum estágio, em algum nível. E se ele está de volta, o que vem com isso? Depende também do ponto de referência do observador. Vamos usar um pouco de física aqui, depende do ponto de referência do observador. Como a gente fala, o Brasil está de volta, quem está falando isso? Qual o ponto de referência, né, senador Cleitinho, dessa pessoa, de quem fala isso aqui? Quais são os valores, quais os tipos de valores, né, que essa expressão carrega junto com essa volta? E aí vem uma questão seguinte: nós não queremos, por exemplo, que o Brasil esteja de volta à inflação, esteja de volta à corrupção, que esteja de volta com o toma lá da cá, né, ou que esteja de volta com a mentira e com tantas coisas ruins que nós já assistimos nesse país durante tanto tempo, né? Para quem já tem cabelos brancos, que nem o meu, já viveu muita coisa aqui no nosso país, já pôde assistir coisas boas, mas pôde assistir muitas coisas ruins. Valores bons mantidos, né, principalmente por aquelas pessoas que trabalham e defendem o interesse, né, da comunidade, defendem a sua família. Esses valores de família são um bom ponto de referência se a gente pensar em estar de volta a esses valores. Agora, se o ponto de referência for o crime, for trazer valores que comprometem a família, isso não é um bom estar de volta, né, como tudo. E quando a gente fala de mentira ou narrativa, entre aspas, que também, entre aspas, talvez seja a maneira politicamente correta de falar fake news, né, as narrativas, é um nome bonito para dizer mentiras. É muito ruim quando a gente pensar que o Brasil está de volta a esse tipo de coisa. Nós vemos aqui todos os dias, né? Todos os dias, como foi falado por senadores Exalci, foi falado por outros senadores aqui antes, nós vemos todos os dias coisas que nós não queremos para a nossa sociedade ou para as nossas famílias, como, por exemplo, liberação de aborto,
liberação, descriminalização de posse de maconha, que é abrir a porta para o mundo das drogas, que acaba com a vida de jovens, acaba com famílias, acaba com a sociedade como um todo. Provas de que isso não funciona, a gente tem aí de sobra no mundo inteiro onde isso foi feito. Nós temos aqui acontecendo também no nosso país, no dia a dia aqui, como foi falado pelo senador Exalci, nessa questão da CPMI, a manipulação dos fatos, a manipulação da verdade. Nós temos impostos, agora com a reforma tributária sendo trabalhada aqui, que idealmente deveria ter 3 pilares. O primeiro, simplificar. O segundo, reduzir os impostos. E o terceiro, descentralizar. Nós não vemos 100% em nenhum desses pilares. Nós vemos aí o aumento de impostos, a gente vê inflação, possibilidade de inflação. Para quem viveu a década de 1980, sabe muito bem o que é viver com uma inflação altíssima num país como vive hoje em dia, a Argentina, nosso país, que nós gostaríamos que estivesse vizinho, gostaríamos que estivesse muito bem, mas não é o caso. Ver a presença de ditadores, ou ter todo o respeito aos ditadores, coisa que o mundo inteiro condena, e nós temos a proteção desse pessoal aqui no país. Ver, por exemplo, navios de guerra do Irã atracando no nosso país, o que é extremamente estranho e certamente não é o que nós gostaríamos de ter com relação ao posicionamento do nosso país. Na verdade, sem dúvida, o que a gente quer é ter um país melhor, cada vez melhor. Um país justo, um país com uma economia pujante, um país com uma educação forte, um país com ciência, tecnologia, com inovações, criando novas empresas, um país onde as pessoas sejam respeitadas, onde a verdade seja preservada, onde as pessoas possam andar com segurança nas ruas, onde tenha saúde, onde tenha todas as funções do Estado sejam bem cumpridas com o dinheiro público. E certamente o país não começou ontem, ele começou há muito tempo. E às vezes quando você vê essa expressão está de volta, isso preocupa em muitos aspectos, porque a gente não quer de volta muitas das coisas que nós vimos no passado. E o que nós vemos atualmente é que o país é como se as narrativas, como se o país tivesse começado ontem. Não começou. Esses problemas já acontecem durante muito tempo e não foram resolvidos, porque se tivessem sido resolvidos, pela lógica, eles não teriam que ser trabalhados agora. A gente estava indo para frente. Então, a gente não quer um país voltando, a gente quer um país que vá para frente, um país que tenha visão, um país que tenha metas, um país que tenha políticas públicas para cumprir essas metas, onde as políticas sejam de Estado e que a cada troca de governo não exista uma mudança completa nessas políticas, o que gera certamente perda de energia, perda de dinheiro, perda de tempo, e em cima de tudo isso, narrativas, ou politicamente correto, fake news, E a gente tem que ir para frente, e para ir para frente é bom que a gente tenha a noção do que nós queremos nesse país. Eu acho que se eu perguntar para cada um dos pais de família, para as mães de família especialmente, elas vão saber o que querem para os seus filhos. É o que nós estamos defendendo aqui, defendendo a família e não defendendo as narrativas. E uma coisa que eu gostaria de terminar, só para lembrar uma frase, eu já falei algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, do Martin Luther King, que diz o seguinte, que é muito aplicável nesse tempo aqui. A escuridão não expulsa a escuridão, só a luz pode expulsar a escuridão. O ódio não expulsa o ódio, só o amor verdadeiro e não a narrativa pode expulsar o ódio. E para complementar, a gente diz que a mentira não pode expulsar a mentira, só a verdade pode expulsar a mentira. E, portanto, é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando expulsar a mentira com a verdade. Obrigado.